Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O tema de hoje é a importância da formação do educador Montessori. Fique desse lado, vai valer a pena. Este podcast é uma parceria com Educ21. A especialista convidada de hoje é sócia da Educ21. A Educ21 é uma instituição de formação do Brasil, especializada em formação de professores e redes de ensino. Olá, Paula. Oi, Mara, tudo bem? Olá, Paula, obrigada por estar aqui. Antes de mais, e antes de irmos ao tema que nos traz aqui hoje, conte-me um pouco como é que começou o seu percurso em Montessori. Oi, Mara, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E contando um pouquinho sobre o meu percurso no método Montessori, ele começou bem cedo, que eu fui aluna de uma escola montessoriana. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu entrei na escola e fiquei nessa escola montessoriana até os 6 anos de idade. Depois eu fui para uma escola tradicional, católica, que é muito comum no estado que eu nasci, aqui no Brasil. E depois eu achei que eu ia ficar muito tempo sem me relacionar com o método Montessori de novo. Na época que eu estava estudando, para me especializar em alguma coisa, eu tinha muita vontade de trabalhar com educação. E aí eu tive o contato com o método Montessori de uma maneira profissional, que foi como voluntária numa escola em Juiz de Fora, que era um projeto social. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com crianças de baixa renda nesse projeto social que era mantido por uma empresa. E nessa época eu estava estudando psicologia e pedagogia. Mas eu não sei se acontece a mesma coisa com vocês aí em Portugal. Na época que eu estava estudando psicologia e pedagogia, eu fiquei um pouco frustrada com os cursos. A psicologia era muito focada em transtorno. Eu acho que hoje em dia isso está melhorando. Mas na época a gente estudava muito pouco sobre o desenvolvimento humano, sobre questões relacionadas à aprendizagem, sobre como a gente pode motivar as pessoas e fazer com que as pessoas fiquem felizes e não tenham transtornos mentais, Então eu fiquei um pouquinho frustrada com o curso porque não era a trajetória clínica que eu queria seguir. E na pedagogia eu também fiquei um pouco frustrada porque o conteúdo era muito denso no sentido de o que você precisa passar para as crianças como se fosse de uma maneira mecânica. E da mesma forma a gente aprendia muito pouco sobre os processos de aprendizagem, sobre como que a pessoa pode alcançar uma formação integral, Não só em relação ao conteúdo acadêmico, mas também em relação à ética, moral, formação do caráter, todos esses elementos, todas essas questões. E aí, depois de um tempo, eu acabei abandonando os 2 cursos, me formei em administração, fiz uma trajetória de carreira prestando consultoria em gestão para empresas grandes, trabalhei no Brasil, fora do Brasil, em empresas de várias maneiras. E chegou num ponto que eu percebi que era necessário ter um olhar especial para a educação, porque as pessoas que estavam chegando no mercado de trabalho, elas tinham muitas lacunas, às vezes no relacionamento com as outras pessoas, às vezes em questões técnicas, e aí não teve jeito, Eu tive que voltar para a educação. E aos poucos eu fui estudando diversas metodologias educacionais, fiz uma formação, uma pós-graduação aqui no Brasil em habilidades socioemocionais, práticas educacionais inovadoras. Estudei bastante, vários temas, e acabei voltando para o Montessori, porque de alguma maneira o Montessori sempre me deu todas as respostas que eu estava buscando. Então eu acho que Maria Montessori ela foi muito completa na maneira que ela organizou esse processo educativo, e ela pensou em tudo, Ela não deixa lacuna nenhuma em relação à formação integral do indivíduo. Mais do que tudo, Montessori é uma filosofia de vida, não podemos resumir, às vezes quem não está dentro de Montessori, não é?
Isto não é só um processo educativo, não é? Isto é muito mais do que isto, muito mais do que isso, aliás. Muito mais. A formação transforma a gente, né? Realmente transforma a nossa vida. E a gente percebe que, aos poucos, a gente vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. E se a gente é uma pessoa cada vez melhor, a gente é capaz de formar pessoas melhores também, tanto no ambiente de trabalho quanto na educação básica. E aí eu acabei voltando para o método Montessori, me dediquei bastante a isso, estou concluindo minha formação como guia de 0 a 6 e de 6 a 12, e acaba que eu decidi oferecer para os brasileiros e para as pessoas que vivem no mundo inteiro e que têm tanta dificuldade de fazer essa formação, essa oportunidade, né? Então, a formação que eu queria ter tido lá atrás, quando eu estava fazendo pedagogia, agora as pessoas podem ter. Eu não pude, mas agora as pessoas podem ter, e a Edux 21 está se propondo a isso. Isto, a Paula está a dizer isto porque, de facto, o tema de hoje tem a ver com a formação, mas antes de ir a esse item, que é aqui o nosso ponto base, eu gostava que a Paula me contasse ou que recordasse esses seus primeiros 6 anos em educação Montessori. Tem alguma memória? Acha que seria uma pessoa diferente se não tivesse tido essa base escolar nos seus primeiros 6 anos de vida, na tal mente absorvente? Eu acho que eu seria uma pessoa muito diferente e talvez menos feliz, digamos assim. Eu tenho várias lembranças, tenho várias fotos, e na minha casa tem inclusive uma mala com todos os trabalhos que eu fiz na escola, nesse período de 2 até 6 anos. E é muito engraçado, quando eu comecei a trabalhar nesse voluntariado, né, eu levei essa mala para a diretora da escola ver. Eu virei e falei, que legal, agora eu estou trabalhando profissionalmente com isso, mas deixa eu mostrar para o pessoal o que eu fazia quando eu estava na escola. E aí a diretora pegou um trabalho que eu fiz, ela viu a minha letra, né? Viu alguns livrinhos que eu tinha escrito, e ela virou e falou assim, nossa, essa é sua letra com 6 anos de idade? E eu achava aquilo a coisa mais natural do mundo. Eu não conseguia ter esse olhar técnico, né? Hoje em dia, é claro que eu tenho. Mas ela virou e falou assim, é uma letra de 3ª série. De 3º ano. Incrível. E aí eu virei e falei, caramba. E hoje em dia eu realmente consigo enxergar isso. Então, o método Montessori, ele faz com que a aprendizagem realmente aconteça de um jeito muito natural. Eu acho que várias coisas relacionadas às habilidades socioemocionais eu consegui desenvolver por ter estudado numa escola montessoriana. Então, assim, ter um senso de justiça, ter um comportamento muito colaborativo, não querer as coisas só para mim, né? Querer ajudar o coletivo, me envolver muito nas questões dentro das escolas que eu estudei posteriormente. Então, eu realmente queria perseguir a aprendizagem, queria melhorar sempre, sem me comparar com as outras pessoas, ter um compromisso com a minha aprendizagem, né? Eu sempre me senti muito responsável pelo aprendizado que eu estava buscando e pelas escolhas que eu faço na vida. Então, quando eu larguei o curso de psicologia e pedagogia, não foi algo aleatório. Eu realmente sabia muito bem o que eu estava buscando. E aí essas decisões elas vão ficando mais fáceis de serem tomadas, né? Sabia que não era aquele o caminho. Exatamente. Então, você aprende a se resolver. É claro que na vida nada é perfeito, todo mundo tem todos os desafios e tem que enfrentar os desafios da mesma forma, mas a gente sendo responsável pelas escolhas que a gente faz, a gente assumindo o compromisso com a nossa aprendizagem, esse percurso vai ficando mais fácil e as coisas vão acontecendo. Então, eu diria que o método Montessori vai muito além de simplesmente ensinar conteúdos acadêmicos. E da mesma forma, eu nunca tive dificuldade na escola. Então, eu sempre tive muita facilidade para aprender tudo e sempre tive assim, um amor pela aprendizagem, né? Eu sempre gostei de aprender bastante. Eu acho que isso também é uma característica muito forte. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje temos aqui este testemunho da Paula, que para além de estar aqui hoje para falar sobre
a formação, a importância da formação para educadores, para cuidadores em Montessori. É um testemunho também muito importante porque a Paula estudou numa escola Montessori. Nós não conhecemos, se calhar, acho que aqui em Portugal ninguém conhece ninguém que tenha estudado numa escola Montessori, por isso fica aqui também este testemunho da Paula, que quando dos 2 aos 6 anos teve o privilégio de estudar numa escola Montessori. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Já aqui falámos no podcast de diversos aspectos e características de Montessori, mas ainda não falámos da importância da formação do educador Montessori, ou seja, como pais, cuidadores, professores, devemos ter uma preparação para aplicar Montessori. E é por isso que a minha convidada está aqui hoje para nos falar dessa questão. Não é assim, Paula? Exatamente. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre a importância de educar as crianças para as habilidades e competências do século XXI. E acaba que a educação tradicional está muito distante disso, né? Igual eu disse anteriormente, eu acredito que quando eu fazia o curso de pedagogia, a gente aprendia muito pouco sobre os processos de aprendizagem. Eu acho que isso melhorou ao longo do tempo, mas ainda está muito distante de ser algo que atenda às necessidades do século XXI. Então, uma formação montessoriana dá ao educador essas condições de realmente entender como é que ele pode oferecer uma educação integral para as novas gerações, garantindo que eles saibam enfrentar os desafios do futuro, que a gente sabe que não é nada fácil, né? Então, hoje em dia a gente tem levantado bastante as questões de como que a gente vai formar as pessoas para lidarem com situações que elas não imaginam que podem existir. Antigamente o futuro era muito previsível, né? Hoje em dia não é nada previsível. Então, como que a gente pode conduzir esse processo de aprendizagem? E o método Montessori é uma resposta para isso. Eu falo na Educ 21 que o papel da educação é preparar o indivíduo para a vida, respeitando as diferenças e características de cada um, apoiando seu desenvolvimento intelectual, social e emocional, pautados em valores éticos e morais e preparando-os para enfrentar os desafios do mercado e cientes do seu papel na sociedade. E quando a gente olha para uma educação tradicional, em geral, o que a gente faz é garantir que os alunos sejam capazes de passar num vestibular, entrar numa universidade, mas todas essas questões de como que ele vai lidar com as situações da vida no mercado de trabalho, como desenvolver valores éticos e morais, isso fica em segundo plano. E deveria ficar no mesmo plano que os conhecimentos acadêmicos, né? Então, eu acredito que essa formação, ela é muito completa em todos esses aspectos. As pessoas que estão fazendo essa formação com a gente, elas se transformam e elas conseguem compreender muito melhor as características de aprendizagem das crianças em cada fase, em cada faixa etária, como que elas podem contribuir para a aprendizagem das crianças que às vezes têm alguma necessidade especial. Tem vários pais que fazem o curso com a gente e tem o objetivo de favorecer a aprendizagem dos filhos que às vezes têm algum déficit cognitivo. Tem vários professores que têm visto como essa formação é mais completa, porque entender o que a criança precisa e garantir que a gente ofereça para a criança aquilo que ela precisa para ela aprender de uma maneira leve, natural, é muitíssimo importante. Paula, já entendemos que a formação é importante, mas agora, nesta altura, imagino, os ouvintes estão-nos a ouvir, temos ouvintes portugueses e brasileiros, mas aqui em Portugal, agora estão a ouvir e estão a pensar, mas isto é no Brasil, como é que eu posso fazer a formação? Pode, porque pode fazer online. E vai começar uma formação, julgo que ainda em abril. Quer falar-nos um bocadinho dessa formação? Vamos falar sobre essa formação. Em abril, a gente vai começar outra turma dessa pós-graduação online. Nós já temos pessoas de várias partes do mundo como alunos hoje. Então, tem brasileiros, portugueses, que estão em diversos países, estão fazendo a formação com a gente. É uma formação muito interativa, então a gente sente que todos os alunos estão muito próximos. E a gente compartilha experiências, vê o que está acontecendo em Londres e em todos os lugares do mundo. E essas trocas, elas são muito favorecidas. Então, como que funciona a formação?
ela tem a duração de 1 ano. A gente tem encontros a cada 2 semanas, num sábado de manhã. E aí, nesses encontros, a gente troca experiências e conceitos e interage com os alunos. O conteúdo ele fica disponível para todos os alunos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se os alunos não puderem entrar na aula no sábado, essas aulas ficam gravadas. E o conteúdo da formação é muito completo. Então, da mesma maneira que todas as formações internacionais garantem que o aluno tenha experiências na produção do álbum Montessori, que é o manual que o professor vai utilizar a vida inteira, garante que o professor possa ter um olhar muito profundo em relação aos processos de aprendizagem de cada aluno, como fazer esses registros. Todos esses conhecimentos, eles são muito profundos no nosso curso. Então, nessa jornada de 12 meses, os alunos eles vão ter a oportunidade de aprender todas as técnicas que as escolas internacionais montessorianas utilizam. E eu tenho certeza que é um caminho sem volta, porque durante esse processo a gente também vai se transformando e a gente vai se tornando uma pessoa cada vez melhor e com um olhar cada vez mais profundo em relação ao desenvolvimento da criança. Paula, e quais são os requisitos para quem quiser fazer esta formação? Tem de ter alguma licenciatura? Tem que ser é só destinada a professores ou também a pais? É importante também aqui esclarecermos essa questão. O único pré-requisito é que a pessoa tenha uma formação de nível superior, mas pode ser em qualquer área do conhecimento. Então, nós temos engenheiros, administradores, pedagogos, psicólogos. A formação pode ser em qualquer área do conhecimento. Muito bem. E tem várias pessoas que fazem a formação não só com o objetivo profissional. Nós também temos pais que querem entender melhor sobre o desenvolvimento da criança, temos babás que às vezes ajudam alguma criança que tem alguma debilidade cognitiva, por exemplo, um autismo ou então uma condição de surdez. Nós temos casos de todos os tipos. Então a formação ela é bem ampla e a gente tem condições de atender às necessidades de cada aluno. Então, a troca de experiências de pessoas que já estão praticando o método Montessori há muito tempo, são diretores, coordenadores e professores de escolas montessorianas, com um público que está iniciando essa jornada, essa troca é muito rica para os dois lados. E eu acredito que isso favorece muito a aprendizagem de todos os alunos. Eu diria que quem tem interesse realmente por desenvolvimento infantil, quem tem crianças a cargo, sejam os pais, sejam educadores, cuidadores, esta formação é válida porque de facto é essa transformação, é uma formação ampla que nos dá uma nova visão de como observar uma criança no nosso século XXI. Às vezes nós ouvimos, mas eu não fui criada assim e estou aqui. Isso é muito comum nós ouvirmos isso. Tudo bem, nós tivemos a educação que tivemos, somos agradecidos por isso, mas nós hoje temos mais conhecimento para fazer melhor por as crianças de hoje. Eu às vezes recebo mensagens de pessoas a perguntar: Mara, mas eu quero saber mais sobre o Montessori, onde é que eu me posso formar? Aqui está, uma boa alternativa através do Instituto Educ 21, que é do Brasil, mas a língua é a mesma, portanto não temos essa barreira, é uma formação online e também posso dizer que o preço é muito, muito acessível para nós portugueses. Por isso é só ir ao site da Educ 21, que eu vou deixar depois em anexo ao podcast, ou o texto que lá está no site do Montessori, e é só ir lá ou procurar nas redes sociais, Educ 21, e perguntar tudo aquilo que queira perguntar. Paula, foi um prazer estar aqui consigo, a falar aqui sobre a importância da formação de Montessori, que já todos sabemos que é muito importante, não é só ler um livro ou ler um blog ou ouvir este podcast, é importante sermos adultos conscientes do que estamos a fazer, porque estamos a falar de crianças que hoje são crianças, mas que amanhã vão ser o nosso futuro, por isso é tão importante termos formação. Paula, obrigadíssima por este tempo e desejo-lhe muita sorte para esta nova pós-graduação. Mara, eu que te agradeço, e para todo mundo que está interessado nesse curso, eu deixo aqui meu e-mail e nós estamos em contato direto com vocês. Meu e-mail é paula@educ21.com.
Pronto, e aqui ficamos então com o contacto direto da Paula. Já sabem, se têm interesse em fazer uma formação em Montessori, vão pela Eduque 21, que vale bem a pena. Obrigada e até para a semana. Este podcast foi uma parceria com a Eduque 21. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.